O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta de sua vida nesse mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O paradoxo do cristianismo coloca realidades que, fora dele, com raras exceções, determinadas categorias costumam ser evitadas, das quais, qualquer que seja a reflexão, não se pode tirar nada de útil e proveitoso. Palavras como perder, morrer. O simples fato de ouvirmos essas palavras já desperta em nós uma certa ojeriza. E é compreensível, porque não nascemos para perder, mas para ganhar. Não nascemos para morrer, mas para viver. Todavia, a reflexão em cima das palavras não reside, nem parte, nem chega, porque se assim fosse, o cristianismo não passaria de uma mera filosofia, um mero conjunto de ideias. Mas a beleza do cristianismo, a unicidade do cristianismo, isto é, aquela característica que torna o cristianismo algo único, nunca antes dele, nem depois dele, existiu nem existirá algo tão fantástico, é que qualquer categoria que se possa apresentar, ela parte de uma pessoa e chega a uma pessoa, o perdido e o morto. Digam, humanamente falando, tirando a fé, é um pouco difícil a gente tirar a fé, nós que cremos em Jesus, olhando para ele no Calvário. Mas tirando a fé, morto e perdido, derrotado, frustrado, fracassado, e o deboche que ele escutou e que não mereceu resposta, na verdade, das 7 palavras de Jesus na cruz, cada uma delas foi uma resposta. Desça da cruz, você que salvou tantos. O deboche, o insulto é exatamente isso. O que você disse, o que você fez, o que você é, para nós, não passa de uma realidade que merece ser vista à luz da razão. Mas perder, ser derrotado, morrer, à luz da fé, adquirem um sentido completamente novo. No capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, versículos de 3 a 8, Padre Eduardo, é a única vez, acho que nesses 13 anos aqui, já disse isso umas 2 ou 3 vezes, para não falar de 500. Tudo considero como perda
para alcançar o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Tudo considero em conta de esterco. Na língua grega, skibalon, é esterco. No latim, essa frase é stercora. Stercora. Esterco, vocês sabem qual é o sinônimo bem rasteiro na nossa língua, que começa com a letra M, palavra que eu não pronuncio, porque é muito feia. Mas esterco, sim. O que é a mesma coisa? Esterco. São Paulo utiliza essa expressão muito forte, depois de dizer, tudo considero como perda. São Paulo, depois que encontrou Jesus no caminho para Damasco, começou a perder. Na 2 Coríntios há um relato dele sobre o sofrimento, as dores atrozes, as perseguições lancinantes que ele experimentou por causa de Jesus. Perdeu a saúde, perdeu muitas vezes noites de sono, perdeu, humanamente falando, do ponto de vista psicológico, a tranquilidade e a paz, porque por causa de Cristo, pregando o Evangelho, se expôs aos cruéis inimigos, dentre eles do cristianismo de Jesus, os judeus que não davam brecha, que não davam paz, que não davam sossego para ele. Foi se consumindo, foi se desgastando. Eu confesso, Padre Eduardo, que me inspirou parte dessa homilia o que o senhor me disse antes da missa. Eu não estou me sentindo bem. Eu até disse para o senhor, se achar que durante a missa o senhor precisa sair, pode sair. Não, eu vou ficar. E aí me veio à mente o Padre Eduardo de 12 anos atrás. Na verdade, de 1994, que foi quando eu convidei o senhor para pregar o primeiro cenáculo mariano lá em Palmeira dos Índios. O senhor não tinha tantos cabelos brancos, por favor. O senhor não tinha tantas rugas, por favor. O senhor ainda não tinha as enfermidades que o senhor tem hoje, por favor. Mas, por favor, não é só o senhor, não. 13 anos atrás, os primeiros vídeos meus aqui, eu não tinha um cabelo branco. Olha agora o resultado. O tempo passa. A irmã Luísa, as fotografias dela, não tinha um cabelo branco. A irmã Tercília também, todas as outras. Vejam o que o tempo faz, no nosso caso, por causa de Cristo. Encurvados, eu, para começar, já com certas enfermidades, mas quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para a nossa trajetória, foi por causa de Cristo, foi por causa do Senhor. Os anos que implacavelmente chegam indicam que está perto o nosso desenlace, que estamos chegando perto da prestação de contas dos nossos atos. O senhor é um perdido, eu também, a irmã, todos que por causa de Cristo fizeram da sua existência uma ocasião de perda, uma ocasião de morte. No primeiro versículo, 3 versículos só, o evangelho de hoje. No primeiro versículo, Jesus falando antes de tudo de si, diz o seguinte: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Não existe contradição maior. O grão de trigo, como tantos outros grãos, tem a fecundidade, a potência no seu patrimônio genético, mas que para aflorar, para que se revele, para que se manifeste, para que apareça, para que cresça, para que frutifique, é preciso passar pelo fenômeno chamado morte. Isso quer dizer escuridão, sim, dentro da terra. A escuridão, ela traz, num primeiro momento, a sensação de fracasso, de perda, de não possibilidade de ser visto. Sim, o grão ninguém vê, mas quem disse que ele foi derrotado? É o começo de uma aventura poderosa, frutificante e frutificadora. Caiu na terra para morrer. Mas se morre, então produz muito fruto.
é do desgaste dos cristãos, das humilhações que eles experimentaram, da dor e do sofrimento que marcaram sua vida. Então, aqui nós temos o avanço, o triunfo, o crescimento e o fortalecimento do cristianismo. Um dos padres da igreja nos primeiros séculos, época de muito sofrimento, de muita perseguição da parte da igreja, daqui a pouco chegaremos em São Lourenço, exemplo típico e solene do grão que caiu na terra e morreu. Dizia esse padre da igreja que o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Façam um levantamento de qualquer obra de caridade, de qualquer obra visível, que demorou o quê? 30 anos, 40 anos, 50 anos. Analisem bem a Catedral de Campinas, qualquer obra social, qualquer marco da evangelização na igreja, o tempo que durou para que aquilo fosse erguido. O trabalho, o sangue derramado, os sofrimentos, as vergonhas, as humilhações, os empecilhos, os percalços que os protagonistas daquelas obras experimentaram para que ela avançasse. Sim, a igreja das mãos ensanguentadas de Jesus, com que sacrifício, com que tempo ela está sendo levantada aos poucos, assim como a semente está germinando. A obra do Senhor, que para que chegasse a um determinado termo, precisou de tanto tempo. São Paulo diz, refletindo sobre a obra da evangelização, um semeia, outro rega, outro colhe. Paulo prega, Cefas ajuda e vice-versa, depois vem Apolo, depois vem outro, vem um outro sucessor, essa época é pujante, na outra não é tanto assim, aquele é mais santo, esse é menos santo, aquele ajuda, depois vem um que atrapalha, depois vem um que atrapalha e sai, depois vem outro que retoma. A obra do Senhor que avança para além da fragilidade, para além do tempo, para além também da nossa debilidade física e psicológica. Santo Agostinho, refletindo sobre essa frase do Senhor, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto, diz: Ele, Jesus, próprio, era o grão de trigo que seria morto pela falta de fé dos judeus e se multiplicaria na fé das nações. Esse morreu, vai produzir muitos frutos nos sucessores, naqueles que experimentaram a obra. Agora a Rede Século XXI me deu um presente, um estúdio em Brasília. Agora eu teria a possibilidade de gravar lá em Brasília os meus programas com muito mais rapidez e muito mais intensidade do que aqui, vindo aqui de 50 em 50 dias nos últimos 12 anos. Mas eu dizia para os nossos irmãos lá, na verdade eu não estou gravando para agora, não é tanto para agora, talvez Padre Eduardo daqui a 200, 300 anos, 400 anos, assistindo a algum vídeo nosso, alguém vai ser tocado pelo Senhor, vai se converter. E não me refiro apenas aos meus programas, mas a tudo que está indo ao ar da nossa TV já há tantos anos. Precisamos ter uma dimensão de eternidade, uma dimensão de um tempo para além do nosso. Não é a quantidade de curtidas agora no Instagram, no Facebook, no YouTube, etc. É para o futuro, é para frente. O tempo urge, aproveite o seu tempo. Pouco tempo resta para o diabo. E o diabo, se existe alguém que é aproveitador do tempo, é ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Isso é tão grave. O demônio não perde tempo. Também não podemos perder o nosso tempo.
Ainda o senhor tem saúde. Está aproveitando bem o seu tempo. Pouco tempo lhe resta. Irmã Luísa também, todos nós também. O grão de trigo morra nos braços de Jesus, no coração de Jesus, e assim morrendo, ele produzirá muito fruto. Pulemos para o penúltimo versículo. Evangelho pequenininho, 3 versículos. Mas alguém já dizia que é nos menores frascos que se contém os melhores perfumes. Vamos agora a um perfume do versículo 25. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Um dos papéis do sal é a conservação. Já fiz outra homilia, não sei quando aqui, há tanto tempo. O papel do sal é dar sabor, é conservar e é preservar. O sal conserva aquilo que está dentro, não permitindo que ele se desfigure, que ele se descaracterize, que ele perca a sua característica original. E é precisamente isso, vejam o paradoxo. Apegar-se à vida significa estar tão cioso dela. Não, eu não posso me desgastar, não posso perder o sono, eu não posso perder a paciência, eu não posso perder o meu bom nome, eu não posso perder a possibilidade de me dedicar para mim. Tudo tem uma sua medida. E é precisamente aquilo que Jesus fez que nos apaixona, que nos motiva, que nos fascina. Saber que Ele, sendo Deus, veio até nós e a partir do 30º ano de sua vida terrena, só 3 anos Ele teve, se expondo, expôs-se, arriscou-se, colocou-se diante de todos, mesmo sabendo que dentre eles havia os seus inimigos potenciais, que depois revelaram sua face, que depois passaram para o ataque, que sentiam inveja dele, que lançavam armadilhas, que faziam perguntas capciosas, e com suas atitudes rígidas, firmes, como discursos sérios, como um olhar intransigente, como o dedo em riste por vezes, o discurso duro do capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Ele foi angariando contra os fariseus, escribas, doutores da lei, hipócritas, sepulcros caiados, etc., expulsando os vendilhões do templo, foi angariando muitas inimizades, cada vez mais os seus inimigos, insatisfeitos, irritados, furiosos, contra a coerência, a beleza, o encanto e a impecabilidade dos seus discursos, da sua conduta. Não encontraram nada contra ele, só encontraram uma forma de eliminá-lo, corromper um dos apóstolos, maquinar a sua morte. E apesar de tudo isso, Jesus avançou. Santo Agostinho, a respeito do apego à nossa vida, que pode levá-la à perdição eterna, diz: não te ocorra querer matar-te a ti mesmo, entendendo que é assim que deves aborrecer a tua vida neste mundo. Daí tomam motivo muitos homens maus e perversos, homicidas, para atirar-se nas chamas, lançar-se às águas ou em um precipício e morrem. Não é isto que Cristo te ensinou. Quando Jesus diz: quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna, não significa dizer desleixar do seu dever de proteger sua integridade física e moral, ou de, por qualquer motivo bobo, ou nem que fosse por Jesus, lançar-se às chamas, se suicidar, etc. Não. Pelo contrário, diz Santo Agostinho, no Tratado 52, sobre o Evangelho segundo João: ao diabo que lhe sugeriu que lhe lançasse desde as alturas, Jesus respondeu: vai-te, Satanás. Mas quando as circunstâncias sejam tais que as alternativas que te apresentam sejam agir contra a lei de Deus, ou abandonar esta vida, ameaçando-te o teu perseguidor com a morte, aí então é quando deves aborrecer tua alma neste mundo para conservá-la na outra vida. Explicando as palavras de Santo Agostinho, quando Jesus diz: quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna, significa:
A vida é um risco. Qualquer causa que nós abraçarmos, até a de não fazermos nada, comporta sempre um risco. Tudo na vida é um risco. A aventura humana é arriscada, para além da fé. Qualquer causa que se abrace, qualquer propósito que se acolha, qualquer projeto de vida que se pretenda realizar, tem os seus riscos. Estamos no mundo sujeito a tantos dissabores climáticos e de convivência humana, as fustigações do poder das trevas, mas expor-se por causa de Cristo vale a pena. Se, com isso, os malvados, os perversos, os que nos odeiam, decidirem colocar em percalços, decidirem nos perseguir, estamos prontos por causa de Cristo, prontos a sofrer as consequências da nossa decisão. Agora olhemos para Roma, nos anos 237 e 238, Lourenço, um jovem que, ainda menino, assistiu às grandiosas comemorações dos 1000 anos da cidade de Roma. Roma foi fundada no ano 753. Quem lembra de Rômulo e Remo, os fundadores da cidade de Roma. Estamos na época do imperador Filipe, conhecido como árabe. Esse garoto, Lourenço, como todo romano, viveu essas comemorações. Filipe foi destronado por Décio, um duro perseguidor dos cristãos. O império estava em crise, ameaçado pela pressão dos povos germânicos e pela agressão persa. O imperador Valeriano subiu ao trono no ano 253 e ele também lutou contra os persas. Ele morreu no cativeiro em 260, mas em 257, 3 anos antes de morrer, Valeriano ordenou uma perseguição contra os cristãos em todo o império, mas principalmente na capital, Roma. E é aí que conhecemos Lourenço, de cuja vida pouco se sabe. Ele é mais conhecido por sua morte. Fontes antigas indicam que o arquidiácono Lourenço, que ajudava o Papa Sisto II, que só governou a igreja por um ano, de 257 a 258, gozava de um grande prestígio na igreja. Era um dos 7 diáconos, então, a serviço da igreja romana. Lourenço auxiliava o Papa na celebração dos ritos, distribuía a Eucaristia e fazia a sua obra mais famosa, que era administrar as doações materiais que eram feitas à igreja e que ele revertia em favor dos pobres. Na perseguição movida por Valeriano, logo no começo essa perseguição não parecia tão feroz como no tempo de Décio, mas Valeriano proibiu as reuniões cristãs, bloqueou o acesso às catacumbas onde os cristãos celebravam e passou a cobrar dos cristãos o respeito pelos ritos pagãos. Mas ainda não proibia os cristãos de celebrar publicamente a sua fé. Mas Valeriano, em 258, ordena a morte dos bispos e sacerdotes católicos. É nessa época que São Cipriano, bispo de Cartago, norte da África, é decapitado. E o mesmo acontece com muitos outros bispos e com o próprio Papa São Sisto II, no início de agosto de 258. Disse que São Lourenço conheceu o próprio Papa e falou com ele enquanto ele ia ser torturado. O prefeito da cidade de Roma detém Lourenço e, informado equivocadamente de que Lourenço era o administrador da riqueza material, muito ouro, muita prata, que supostamente a Igreja Católica tinha em Roma, passou a intimidá-lo para que ele dissesse onde está o tesouro da igreja. Na intenção de Valeriano, ele queria simplesmente confiscar os bens da igreja por meio da pressão do prefeito. Lourenço pede um tempo, distribui tudo aquilo que ele tinha recebido com os pobres
e chama as autoridades romanas para mostrar qual é a verdadeira riqueza da igreja, e leva para um bairro pobre da cidade de Roma e diz: eis a riqueza da igreja, essa multidão de doentes, aleijados e marginalizados. Aqui estão os tesouros da igreja. Logo em seguida, ele é condenado à morte, grelhado, isto é, queimado numa grelha, uma tortura que vai inspirar muitas obras de arte, muitos textos de piedade e muitos ditados populares por séculos. Uma das narrativas da sua paixão diz que ele estava tão sereno, já sendo queimado na grelha, que olhou para o seu algoz e disse: por favor, me vire, porque desse lado já estou bem queimado, para queimar o outro, por favor. E ele parte para a eternidade com essa serenidade intrépida. São Lourenço morre no mesmo dia, ou talvez 1 ou 2 antes, que o Papa São Sisto II, mesmo dia também, provavelmente, que São Cipriano e vários outros diáconos como ele. O seu corpo é colocado numa famosa rua de Roma, avenida Via Tiburtina. Hoje, o cemitério de Campo Verano é talvez o maior cemitério da cidade de Roma, que está ao lado da igreja de São Lourenço, um dos mártires mais queridos, famoso primeiro pela sua caridade, depois pela sua fé. A caridade para com os pobres e a fé que não titubeou, a fé que perseverou, a fé que se demonstrou corajosa, intrépida, inquebrantável na hora de sua morte. Quem semeia pouco, diz São Paulo na primeira leitura de hoje, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Essa é a principal motivação para o dízimo, essa é a principal motivação para os sócios colaboradores da Rede Século XXI, essa é a principal motivação para quem se esgota, para quem sai de si, para quem diz: por causa de Cristo, vale a pena abrir mão de parte do que eu possuo, vale a pena abrir mão até da minha própria vida. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, diz São Paulo. E o salmista: feliz o homem caridoso e prestativo. Olhemos para Roma, para a grelha de São Lourenço, para a sua vida, e percebamos que os mártires são para nós o exemplo mais límpido, mais belo, mais comovente de que as 3 leituras de hoje que acabamos de ouvir são verdadeiramente plausíveis, e que a espiritualidade deles não acabou, e que o Espírito Santo não cessa de suscitar, como São Lourenço, também nos tempos atuais, tanta audácia, tanta coragem, tanta doação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.